Atos capítulo 9, irmãos queridos, nossa igreja tem um costume, de expor livros inteiros da Bíblia, e no início desse ano nós começamos a expor o livro de Atos, chegamos hoje ao capítulo 9, nós vamos ler, queridos, até o verso de número 9, eu farei a leitura, peço que os irmãos acompanhem com fé, com atenção, com interesse, com reverência, afinal é a palavra poderosa, santa, preciosa do Senhor, para a nossa vida. Diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Até aqui a palavra do Senhor. Nós vamos orar agora, irmãos, pedindo ao Senhor que fale ao nosso coração. E vamos também colocar os pedidos de oração que nos chegaram. Nós vamos orar pelo seu Isidoro, vô da Gabriele, esposa do João Paulo, que está hospitalizado. E vamos orar também pela Ana Paula, sobrinha do nosso irmão diácono Marcos Xavier. Oremos. Pai Celestial, nós damos-te graças por podermos prestar esse culto de louvor e adoração ao teu santo nome. Como é abençoador para nós, povo do Senhor, nos reunirmos em nome de Jesus. Nós que somos do caminho, nós que pertencemos ao Senhor, a igreja do Senhor, que por vezes sofre perseguição, nós podermos adorar ao Senhor. Esse é um bendito privilégio para nós. E agora, Pai, pedimos que o Senhor esteja falando ao nosso coração através da Tua palavra. Pedimos que o Senhor abençoe o Senhor Isidoro, que está hospitalizado, com início de infarto, que o Senhor esteja abençoando a saúde dele, tanto a saúde física quanto espiritual, tanto o seu coração de carne, quanto também o seu ser, o seu coração, que é o seu ser, conforme diz a Tua palavra. Pedimos também, ó Deus, pela Ana Paula, que passa por um problema tão sério de saúde, mas cremos que o Senhor é um Deus todo-poderoso. O Senhor, ó Deus, que tem poder para converter, para salvar, para ressuscitar, tem poder para curar. Nós pedimos em favor da vida dela, da sua família, que o Senhor esteja dando paz, esteja abençoando. E mais uma vez pedimos, fala ao nosso coração e também às crianças que subiram, que o Senhor fale ao coração delas também através do ensino da Tua palavra. Pedimos-te essas bênçãos no precioso e santo nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Nesse dia, o DIP, Domingo da Igreja Perseguida, nós estivemos meditando sobre isso ao longo do dia. Certamente os irmãos que participaram desde a manhã, certamente ao longo do dia devem ter ficado pensando sobre isso e até intercedendo. E eu fiquei pensando, irmãos, sobre a realidade terrível de muitos dos nossos irmãos, desses 360 milhões de pessoas que ao redor do mundo sofrem perseguição. Pelo vídeo que nós assistimos, muitos que são presos, muitos que são perseguidos, muitos torturados. Esta é a realidade de grande parte do povo de Deus, ou de parte do povo de Deus ao redor do mundo. E isso nos afeta, porque é a igreja do Senhor Jesus, somos membros uns dos outros, membros do corpo de Cristo. Então isso nos afeta, porque também fazemos parte do povo do Senhor. Então são irmãos nossos que estão sofrendo. Isso deve doer também em nós. E ao participarmos desse dia de intercessão, e não deveria ser apenas nesse dia, que possamos, ao longo da nossa vida, estar sempre lembrando de irmãos nossos que sofrem perseguição, e orar como nosso irmãozinho Bernardo, pedindo a Deus que
faça cessar essa perseguição, mas por vezes, no propósito do Senhor, Ele vai permitir ainda mais perseguição, a continuidade dessa perseguição. Por isso devemos orar como Bernardo orou, dizendo: Senhor, não permita que esses nossos irmãos deixem de acreditar no Senhor, que eles desanimem da fé. Devemos orar por isso, como aprendemos no ano passado a olhar 1 Pedro, olhando para 1 Pedro, a realidade dos nossos irmãos também que eram perseguidos. Mas eu não sei você, mas eu fiquei pensando sobre a realidade desses nossos irmãos, e não é difícil passar pensamentos na nossa mente do tipo: por que é que Deus permite irmãos nossos, sinceros, dedicados, que resolvem, que são alcançados pela graça do Senhor, por que é que Deus permite a perseguição na vida desses irmãos? Talvez alguns de nós sejamos tentados a pensar: será que Deus não está vendo o que esses nossos irmãos estão passando? Será que Deus está indiferente à realidade desses nossos irmãos? Por exemplo, dentro desses 11 países que vimos ainda há pouco no vídeo. Será que Deus não se importa com a dor, com o sofrimento desses nossos irmãos? Sabe, queridos, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, e pelo que nós temos visto até aqui ao olhar para Atos, e ao olharmos para o texto que nós acabamos de ler, nós aprendemos que não, Deus não está indiferente. Nós aprendemos, queridos, que Deus tem dirigido a sua obra, tem executado a sua obra de forma soberana e graciosa, mesmo em meio à perseguição da sua igreja. Deus tem conduzido a sua obra de forma soberana e graciosa. Ele o faz na salvação, Ele o faz na condução do seu povo, Ele o faz na forma como nós, Igreja do Senhor, temos testemunhado. Então o resumo da mensagem desta noite é exatamente esse: o Senhor conduz a sua obra de forma soberana e graciosa. Através da sua graça soberana, Ele tem conduzido a sua obra, e Ele há de continuar conduzindo dessa forma. Nós vamos aprender isso em 3 partes. A primeira delas é que nós vemos Deus conduzindo a sua obra de forma soberana e graciosa, mesmo em meio à perseguição que Ele permite na vida da sua igreja. Olhe comigo os 2 primeiros versos. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Irmãos queridos, nós temos olhado para esse maravilhoso livro da palavra de Deus, da maravilhosa palavra do Senhor, e olhado para para aquilo que o nosso irmão Lucas, há tantos anos, há mais de 2000 anos, registrou para o nosso conhecimento. Porque esta era a vontade do Senhor, que essas histórias ficassem registradas para nós, Igreja do Senhor Jesus, hoje. E nós temos visto como a igreja ali de Cristo, foi se desenvolvendo, começou o seu desenvolvimento. Nós lemos sobre Jesus no capítulo 1, reunido com seus discípulos, antes dele subir aos céus, ele dizer: vocês vão receber o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como Judéia e Samaria, até os confins da terra. E nós temos visto, desde o capítulo 1, como a igreja do Senhor Jesus então foi capacitada pelo Senhor, no capítulo 2, a descida do Espírito Santo, capacitando a igreja do Senhor para fazer aquilo que Jesus disse que eles fariam, testemunhar de Jesus, a começar em Jerusalém. Então nos primeiros capítulos nós vimos a igreja do Senhor testemunhando em Jerusalém, a igreja do Senhor proclamando o Evangelho em Jerusalém, a igreja do Senhor espalhando o Evangelho, as doutrinas de Cristo em Jerusalém, e isso gerou o quê? Perseguição. Nossos irmãos foram presos, Pedro e João foram presos, foram levados ao Sinédrio, foram presos, e como nós vimos até na missão Portas Abertas, que escolhe justamente o domingo posterior ao Pentecostes para realizar o DIP, porque foi justamente, meus irmãos, após a descida do Espírito Santo, após o Pentecostes, que foi celebrado domingo passado, foi 50 dias após a Páscoa, foi domingo passado o Pentecostes, e após o Pentecostes a igreja já começa a sofrer perseguição.
irmãos nossos que foram perseguidos. Mas curiosamente, e pela graça de Deus, aquela perseguição, aquelas prisões não calaram a igreja do Senhor Jesus. Os membros do Sinédrio chegaram a dizer para João e para Pedro: vocês devem parar de pregar neste nome, vocês devem parar de falar deste nome. E eles olham para aquelas autoridades e dizem: como nós poderemos deixar de falar daquilo que temos visto, que temos ouvido? E é claro, eles não deixaram de falar de Jesus. Nós lemos, queridos, também sobre um homem chamado Estevão, alguém que havia sido escolhido também, dentre a igreja, para que, juntamente com demais, fossem colocados ali para servir as mesas, como no início ali do diaconato. E Estevão pregando com intrepidez o Evangelho. Nós vimos o que aconteceu: ele foi perseguido, ele foi apedrejado, ele foi morto. E nós lemos sobre uma pessoa que estava ali, um homem chamado Saulo, cujas vestes de Estevão foram colocadas aos pés dele. Nós vimos isso no capítulo 6. E ele consentia com tudo aquilo. E nós lemos também, meus irmãos, depois, que aquela perseguição, debaixo da soberania de Deus, aquilo não fugiu do controle do Senhor. Não se engane achando: será que Deus cochilou? Será que Deus descuidou e por isso aconteceu a perseguição? De forma alguma. Aquilo foi necessário para que fizesse com que a igreja se expandisse e saísse de Jerusalém, porque eles deveriam ser testemunhas de Jesus tanto em Jerusalém como Judéia e Samaria, até os confins da terra. E muitos então dos nossos irmãos vão para outras regiões, inclusive para Samaria. E nós lemos recentemente, queridos, vimos recentemente sobre Filipe, indo para Samaria pregar o Evangelho do Senhor. E ali muitas pessoas são alcançadas pela graça do Senhor, muitas pessoas ouvem o Evangelho, são convertidas pelo Senhor, são batizadas. E Pedro vai para lá e ele então impõe as mãos e as pessoas recebem o Espírito Santo. Tudo isso nós já vimos, e nós temos visto como Deus vai conduzindo a sua igreja. E agora, ao chegarmos no capítulo de número 9, depois de termos lido sobre Filipe evangelizando a conversão de eunuco, ao chegarmos no capítulo 9, nós lemos novamente sobre um homem chamado Saulo. Mais uma vez, Lucas registra o nome desse homem, que já havia aparecido já havia sido citado pelo menos 2 vezes anteriormente, aqui em Atos. E agora, novamente, nós lemos sobre Saulo. Quem era Saulo? O início do texto diz: Saulo respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Respirando ainda ameaças e morte. Era alguém que já havia consentido com a morte de Estevão, era alguém que já vinha perseguindo a igreja do Senhor Jesus, mas não satisfeito com tudo aquilo, ele continuava com seu desejo obstinado de perseguir aqueles do caminho, aqueles que pertenciam a Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, aqueles que eram salvos pela graça do Senhor. Saulo estava disposto a continuar perseguindo essas pessoas. Quem foi Saulo? Saulo foi alguém, queridos, que num zelo equivocado do judaísmo, entendia o cristianismo como uma seita, entendia que Jesus Cristo, por causa daquilo que está escrito lá em Deuteronômio 21, maldito aquele que for pendurado no madeiro, entendia que Jesus Cristo, que havia sido pendurado no madeiro, era apenas um maldito, alguém que não merecia ser seguido, alguém que era contrário ao que a palavra de Deus dizia. Então, num zelo equivocado, ele era um perseguidor da igreja. Eu acho interessante como o reverendo Hernandes, num dos seus livros, aliás, a respeito do apóstolo Paulo, ele diz no prefácio: o apóstolo Paulo foi certamente o maior evangelista, o maior teólogo, o maior missionário, o maior plantador de igrejas de toda a história do cristianismo. Plantou igrejas nas províncias da Galácia, Macedônia, Caia e Ásia Menor. Nenhum homem exerceu tanta influência sobre a nossa civilização. Alguém acertadamente disse que após Jesus Cristo, a figura mais marcante do Novo Testamento é o apóstolo Paulo. Nenhum escritor foi tão conhecido e teve sua obra tão divulgadas e comentadas quanto ele, suas obras. Embora tenha vivido sob fortes pressões internas e externas, não permitiu que jamais sua alma ficasse
amargurada. Foi alguém que pregou com zelo aos gentios e aos judeus, nas escolas, cortes, palácios, sinagogas, praças e prisões. Foi alguém, meus irmãos, que Deus usou poderosamente. Mas antes disso, foi alguém que foi um perseguidor da igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi alguém que perseguiu o próprio Senhor Jesus Cristo. A história desse homem, meus irmãos, mostra de forma inequívoca, de forma clara, como Deus conduz a sua obra. Porque, queridos, a história não é conduzida pelas pessoas. A história, meus irmãos, não está nas mãos de homens poderosos. A história sempre esteve debaixo do controle do Senhor, debaixo da direção do Senhor. E ao olharmos para a vida desse homem, e para a conversão desse homem, como disse alguém, a conversão mais importante da história, nós vemos como Deus conduz a sua obra de forma soberana. Percebam, irmãos, diz que Saulo respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Essa expressão que Lucas usa, respirando ameaças, faz alusão a um animal feroz que, antes de atacar a sua presa, ele fica ali respirando, como que bufando, e ele então parte para cima da sua presa para então atacar e dilacerar e matar a sua presa. Paulo, como um animal feroz, ele está ali obstinado para perseguir os cristãos. Nos diz ainda Lucas que ele dirigiu seu sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Aqueles que eram do caminho, que expressão bonita. Os cristãos eram chamados, eram considerados como aqueles que eram do caminho, aqueles que eram do Evangelho, aqueles que pertenciam a Cristo. Aquele homem chamado Saulo, judeu. E quando nós olhamos sobre a história de Saulo, e ele vai contar um pouco da sua história em outras passagens, ele narra, por exemplo, em Atos 22, essa história da conversão, e ele traz outros detalhes, fala, por exemplo, que aquilo aconteceu ao meio-dia, e ele fala um pouco da sua vida. Em Atos 26 também nós temos alguns detalhes, ele se colocando como judeu dos judeus, como fariseu, como alguém que havia sido instruído aos pés do grande mestre da época, Gamaliel, aprendeu lições de ordem filosófica, de ordem religiosa, de ordem moral, aos pés daquele homem chamado Gamaliel. Ele conta também um pouco da sua experiência lá em Filipenses 3. Então, se você quiser conhecer mais detalhes a respeito da vida desse homem, leia Atos 22, nós vamos chegar lá. Leia Atos 26 na sua defesa diante de Agripa. Leia Filipenses 3 e você vai ter mais detalhes a respeito da vida daquele homem. Nós lemos então em outras passagens quando, depois de convertido, ele conta, ele narra, não com orgulho, mas com tristeza, coisas terríveis que ele havia feito. Como aquele homem, sendo alguém tão zeloso na religião e prática judaica, ele entendia os cristãos como ameaças ao próprio Deus e por isso os perseguia com tanto intento, com tanto zelo, com tanta dedicação. Ele vai buscar, ele vai até o sacerdote, diz aqui o texto, ele vai até o sumo sacerdote. O sumo sacerdote era uma autoridade judaica e no Sinédrio nós já vimos isso. O Sinédrio era uma instância ali superior de julgamento, né, para os judeus, e ele vai em busca de autorização para fazer aquilo que ele estava obstinado a fazer: prender cristãos, arrastá-los a Jerusalém para que fossem então julgados. Muitos dos cristãos, como nós vimos pela providência de Deus, haviam se espalhado, para que o evangelho justamente fosse pregado em outros lugares, para que o testemunho acerca de Cristo fosse realizado em outros lugares. E havia um local, uma cidade muito antiga, que já aparece lá em Gênesis, que Abraão conheceu, que era a cidade de Damasco. Damasco, capital da Síria. E nos diz o texto então que ele, verso 2, ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco. Damasco, que era a capital da Síria, ficava a cerca de 200 e poucos quilômetros, entre 230 e 240 quilômetros de Jerusalém. Em Damasco havia muitas sinagogas. Haviam judeus ali em Damasco. E na mente de Saulo, ele deve ter raciocinado o seguinte: certamente, naquela cidade, era uma cidade importante, era uma das 10 cidades, né, que eram citadas ali, né, Decápolis, e Saulo devia ter pensado: há cristãos ali.
Então eu vou até as sinagogas e através da liderança das sinagogas eu vou conseguir descobrir quem são os cristãos. E então eu vou arrastá-los até Jerusalém, vou prendê-los e em Jerusalém eles serão julgados, serão presos e quem sabe até mortos. Então Saulo, com esta ideia em mente, ele pede aquelas cartas e ele então parte para Damasco. Diz o texto que ele queria prender tanto homens como mulheres, levasse presos para Jerusalém. Percebam, irmãos queridos, que tudo isso está acontecendo e nada disso havia fugido ao controle de Deus. Por que Deus permitia que um homem como aquele fizesse o que ele estava fazendo? Por que Deus havia permitido a prisão de Pedro e João? Por que Deus havia permitido a morte do próprio Estevão? Por que Deus estava permitindo tudo isso? Irmãos queridos, Deus em sua soberania tem os seus propósitos. E uma coisa é certa, Deus não desperdiça nenhuma gota do sofrimento do povo de Deus. Aquela perseguição causava sofrimento, sem dúvida alguma, mas aquela perseguição tinha o seu propósito, Deus tinha o seu propósito, e não era simplesmente a dor na vida do seu povo, porque Deus não tem prazer no nosso sofrimento. E quando Deus permite o sofrimento na vida do seu povo, Ele permite com propósitos abençoadores. Talvez não entendamos no momento, mas este mesmo homem aqui chamado de Saulo, anos depois vai escrever a carta que é considerada a mais teológica de Novo Testamento, a carta aos Romanos, e ele vai escrever que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Ele vai perceber na sua própria vida, alguém que antes viveu como um perseguidor ferrenho da igreja e do próprio Cristo, que Deus tinha um propósito em tudo aquilo, e na sua conversão, na sua transformação, Deus tinha um propósito, e ao usá-lo Deus tinha um propósito, e mesmo no sofrimento Deus tinha um propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Algumas dessas coisas nós não entendemos no momento. Certamente o propósito de Deus é, como Paulo vai continuar em Romanos 8, na continuação do texto, é nos fazer semelhantes a Cristo. Por vezes, queridos irmãos, é justamente na dor, na perseguição, que temos o nosso caráter trabalhado, que temos a nossa vida conduzida, que temos nossos joelhos dobrados para buscar ao Senhor, que temos a nossa vida disciplinada, o nosso coração tratado. É justamente, meus irmãos, na perseguição que a igreja do Senhor se levanta com intrepidez. É justamente na perseguição, talvez não na nossa vida, mas na vida de irmãos nossos, que Deus trabalhe o nosso coração e nos tire da nossa indiferença, como quem sabe está acontecendo no dia de hoje na sua vida. E nos levante contra a indiferença e nos faça chorar por aqueles que sofrem e demonstrar amor por aqueles nossos irmãos que sofrem. Eu não sei quais os propósitos do Senhor, Deus o sabe. E quando nós olhamos para esse texto, nós vemos, queridos, que Deus tem os seus propósitos e que em nenhum momento a vida daquele homem chamado Saulo, as suas ações fugiram do controle soberano do Senhor. O que nós vimos até aqui é que mesmo a perseguição, e inclusive a perseguição, fez com que o povo de Deus, a igreja do Senhor, deixasse Jerusalém e fosse para outras localidades, porque importava que o nome de Cristo fosse pregado em outras regiões também. Eu penso, irmãos, que se Deus permitisse o nosso conforto, nós certamente, em muitos casos, ficaríamos acomodados. Se Deus permitisse apenas conforto, nós ficaríamos acomodados nas nossas casas, ou na nossa igreja, ou onde estivéssemos, e deixaríamos de fazer aquilo que deveríamos fazer. É justamente quando Deus permite a dor ou a perseguição, ou o incômodo, o espinho na carne, é que somos forçados a agir, é que somos forçados, levados a buscar mais ao Senhor, é que somos levados a nos consagrarmos ao Senhor, é que somos levados a olhar para o próximo, a olhar para a necessidade do outro. O conforto, como disse alguém, é um grande perigo para a nossa vida. É por isso que por vezes Deus permite a doença, é por isso que por vezes Deus permite a perseguição, para mover o nosso coração, para mover a nossa vida, para nos levar a fazer aquilo que sem essas coisas nós não faríamos. Deus em sua soberania e graça conduz a sua obra. Saulo,
não era um personagem desconhecido do Senhor. Saulo e as suas atitudes, bem como demais perseguidores da igreja, não passavam desapercebidos pelo Senhor. Saulo tinha os seus planos, mas Deus tinha os seus soberanos. Saulo tinha os seus propósitos, mas propósitos que não fugiam dos propósitos santos, maiores e perfeitos de Deus para a sua igreja e para o plano da redenção. E então nós vemos, querido, Saulo com seu propósito. E Saulo então parte para aquele local. Saulo parte para uma caminhada de cerca de uma semana. Naqueles 230 ou 240 quilômetros rumo a Damasco. E percebam, queridos, que até então Deus está conduzindo tudo, está permitindo, e Deus tem os seus propósitos. E muitas vezes os nossos planos não são os planos de Deus. E muitas vezes as coisas acontecem diferente daquilo que nós planejamos, ou do que nós desejaríamos. Mas nada acontece por acaso. Guarde isso. Nada em nossa vida acontece por acaso. A Bíblia fala de um Deus que é um Deus que tem controle sobre todas as coisas. Não é o Deus do teísmo aberto. Não é o Deus da teologia relacional que, conforme dizem os seus seguidores ou aqueles que acreditam nessas heresias e bobagens, Deus tenha aberto mão da sua soberania a respeito à liberdade do homem. Não, não é este o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia, queridos, é aquele que conduz todas as coisas para a glória dele e para o bem do seu povo. O Deus da Bíblia é aquele que é soberano, continua sendo soberano e permite inclusive a perseguição e a dor, com propósitos abençoadores que muitas vezes nós não vamos permitir, não vamos entender no momento. É por isso que o salmista lá no Salmo 119, ele chega a dizer que foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Na hora da aflição nós não achamos bom. Na hora da aflição nós não temos prazer, e de fato nem deveríamos ter prazer na aflição. Mas devemos entender, estar seguros de que Deus sabe o que está fazendo. Ao olhar, queridos, para a realidade da igreja perseguida, ao ser levado a clamar ao Senhor pela vida desses meus irmãos, e a soberania de Deus não anula a nossa oração, eu me conforto no fato de que Deus sabe o que está fazendo, Ele está no controle de todas as coisas. E é possível que Ele permita inclusive isso, para mover o nosso coração aqui, nós que estamos no nosso conforto, para clamarmos a Deus por esses nossos irmãos, para chorarmos por causa da dor deles, com a dor deles, e para amarmos como Deus também ama. Mas fato é que Deus tem o controle de todas as coisas, e Saulo nunca esteve fora do conhecimento e do controle do Senhor. E então, queridos, nós olhamos a continuação do texto e vemos Deus conduzindo a sua obra de forma soberana e graciosa, e vendo, queridos, que Deus conhecia o que estava acontecendo com a sua igreja, e conhecia inclusive os perseguidores da igreja. Olhem comigo a partir do verso de número 3. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Percebam, irmãos queridos, aquele homem obstinado no seu plano de perseguir os cristãos, de prender cristãos, ele parte rumo a Damasco, viagem de cerca de uma semana. Não sabemos, o texto não entra em detalhes, se ele foi a pé ou se ele foi a cavalo. Há até uma teoria de que quando Saulo tem aquela visão e aquela luz de Cristo que o cega e ele cai ao chão, o texto diz que ele cai ao chão, muitos acabam dizendo que ele caiu de um cavalo. Isso foi difundido porque é bem provável que naquela viagem de mais de 200 quilômetros, aquele homem junto com outras pessoas estivesse a cavalo. Não era incomum, irmãos, em viagens como essa, de mais de 100, de 200 quilômetros, que a viagem fosse feita a cavalo. Uma viagem de mais de 200 quilômetros a pé, uma viagem por demais cansativa e demorada. Então é possível que Saulo de fato estivesse a cavalo e ele tivesse caído do cavalo, mas a Bíblia não diz isso. O que diz é que ele caiu ao chão. Mas ele está a cavalo ou a pé, não sabemos, se dirigindo a Damasco. E quando ele estava próximo a Damasco, e lá numa outra passagem, lá em Atos 22, ele chega a dizer que por volta do meio-dia, uma luz aparece, uma luz muito forte.
E pensem, irmãos, se é por volta de meio-dia, a luz do sol ao meio-dia é uma luz muito forte, mas a luz ali do brilho de Cristo era tão mais intensa que a luz do sol, que fez com que Saulo ficasse ali, né, atônito, a ponto de, como diz o verso 4, ele cair por terra. E a voz que ele ouve é: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Irmãos queridos, aquele homem perseguidor da igreja, ele ouve o Senhor chamando pelo seu nome. Aqui o nome judeu, né, Saulo, o nome Paulo é o nome latino, né, romano. Saulo, Saulo, por que você me persegue? Irmãos queridos, Deus conhece o seu povo e conhece inclusive os inimigos do seu povo. Nosso Deus conhece todas as coisas. Saulo não passara desapercebido pelo Senhor Deus Todo-Poderoso. Aquele homem era conhecido pelo Senhor, e o que ele fazia estava debaixo também da permissão do Senhor. Por mais que não entendamos, como eu disse, muitos detalhes do porquê Deus permite certas coisas, mas como escreveu o pastor falecido já presbiteriano Robert Charles Sproul, é a mão invisível de Deus, é a mão de Deus que vai dirigindo e conduzindo as coisas, e Ele vai executando os seus planos e propósitos santos, muitos deles que nós não entendemos, muitos deles até que causam dor, mas Deus sabe o que está fazendo. E ao chamar pelo nome, Jesus mostra que conhecia aquele homem. Então, queridos, isso nos ensina que a nossa dor, a perseguição que passamos, não passa desapercebido pelo controle e a permissão de Deus. Jesus conhecia muito bem aquele cujas roupas de Estevão haviam ficado sobre os pés dele. Jesus conhecia muito bem aquele que era um perseguidor zeloso, né, por um zelo judaico, um zelo equivocado, é verdade. Um perseguidor da igreja do Senhor Jesus. Jesus conhecia muito bem aquele que era o seu perseguidor. E ele diz: Saulo, Saulo, por que você me persegue? A segunda coisa, meus irmãos, que nós aprendemos aqui, não é somente que Deus conhece todas as coisas e dirige todas as coisas, inclusive o sofrimento e a perseguição na vida do seu povo, mas que a perseguição na vida do seu povo e o sofrimento na vida do seu povo é um sofrimento do próprio Senhor Jesus. Queridos, nós não temos um Deus como os defensores do teísmo aberto, da teologia relacional, entendem, que é um Deus que nos ama a ponto de enxergar o nosso sofrimento. É um Deus, queridos, que enxerga de fato o nosso sofrimento. É um Deus que sofre o nosso sofrimento. E Jesus, quando diz assim: Saulo, Saulo, por que me persegue? Jesus está dizendo que a perseguição contra a sua igreja é a perseguição contra Ele. É o Deus, queridos, que se identifica conosco, é o Deus que vem e vive a nossa vida e morre a nossa morte, é o Deus conosco, é aquele que o salmista diz no Salmo 46, que é o Deus presente, socorro e fortaleza no dia da angústia. É o Deus que o rei ali de Judá, Ezequias, lá em 2 Crônicas 32, diante da ameaça dos assírios ali contra eles, vai dizer assim: Ele é o Deus que guerreia as nossas guerras. É o Deus, queridos, que não somente conhece a nossa dor, mas sofre a nossa dor. Queridos irmãos, a perseguição da igreja é a perseguição contra Cristo. O sofrimento que nós vimos, que nós ouvimos a respeito e assistimos nesta noite, no vídeo que nós assistimos ainda há pouco, daqueles nossos irmãos, é o sofrimento de Jesus. Deus não está indiferente ao sofrimento, à perseguição à sua igreja, porque a perseguição à igreja de Cristo é a perseguição ao próprio Senhor Jesus. Neste dia, o domingo da igreja perseguida, ao orarmos e termos ciência do sofrimento de muitos dos nossos irmãos, nós estamos tomando ciência daquilo que Jesus está sofrendo, da perseguição que Jesus está sofrendo, da perseguição daquele que deu a sua própria vida por nós. Ele sofre. Jesus continua vivo, Jesus continua reinando, e nós temos aprendido a olhar para Atos, que Atos é a continuação da obra de Cristo, através da sua igreja e do seu Espírito. E a perseguição à igreja é a perseguição ao próprio Cristo, e a dor da igreja é a dor do próprio Cristo que se compadece de nós.
Ele é aquele que foi homem de dores e que sabe o que é padecer. E não apenas padeceu sob o poder das mãos de Pôncio Pilatos, não apenas sofreu as dores através dos soldados romanos, através daquela cruz de espinhos colocada na sua fronte, não somente sofreu as dores através dos profundos açoites que ele sofreu, e não somente sofreu as dores na crucificação, mas continua sofrendo quando a sua igreja sofre. Queridos irmãos, a dor da igreja de Cristo é a dor do próprio Cristo. A perseguição à igreja de Cristo é perseguição ao próprio Cristo. Saulo, Saulo, por que você me persegue? É curioso que as palavras de Jesus para Saulo não foram: Saulo, Saulo, por que você persegue a minha igreja? Saulo, Saulo, por que você persegue aqueles que testemunham de mim? E Jesus poderia ter dito isso. Saulo, Saulo, por que você persegue os do caminho? Saulo, Saulo, por que você persegue os cristãos? As palavras de Jesus foram: Saulo, Saulo, por que você me persegue? O sofrimento da igreja do Senhor Jesus, do povo de Deus, não passa desapercebido pelo próprio Senhor, mas é o sofrimento do próprio Senhor. A perseguição à igreja é a perseguição ao próprio Cristo. E percebam, queridos, que Jesus, o Senhor, Ele realiza a sua obra de forma soberana e graciosa. Porque, vejam na continuação do texto, Saulo pergunta no verso de número 5, Senhor, quem é você? Os comentaristas bíblicos divergem em relação ao porquê que Saulo responde com esta palavra Senhor, Kyrios. Alguns vão dizer, é uma expressão, como se usa até hoje, de respeito. Quando você se refere a alguém, por exemplo, mais velho, você diz senhor fulano de tal, senhora fulano de tal. A gente abrevia e diz seu, né? A gente diz seu Calói, seu... Porque tem um respeito aos nossos presbíteros, por exemplo. Um respeito, meus irmãos, às pessoas mais velhas. Mas certamente, meus irmãos, não é apenas por isso que Saulo usa essa expressão. Diante, queridos, do brilho intenso daquela luz, diante das palavras Saulo, Saulo, certamente ele tem consciência de que era uma aparição divina. E é por isso que ele diz, Senhor, quem és tu, ou quem é você, como diz a versão revista Nova Almeida atualizada. E a resposta foi, eu sou Jesus a quem você persegue. O que mostra, queridos irmãos, que Jesus aparece para aquele homem, que Jesus se revela àquele homem que até então tinha em conta o fato de que Jesus Cristo, crucificado naquela cruz, era um maldito, era um herege, era alguém falso, era um falso profeta, e era um falso Cristo e não era o Messias. E Jesus, ao aparecer para ele no caminho, Jesus, ao alcançar aquele homem, mostra, queridos irmãos, que a salvação é uma obra do Senhor. Porque Jesus não aparece para ele para destruí-lo, como poderia ter feito. Jesus não aparece para ele simplesmente para humilhá-lo. Jesus aparece para ele e pergunta, por que você me persegue? E aparece para ele para transformar a sua vida. E a vida daquele homem nunca mais foi a mesma. E de perseguidor da igreja, se tornou um dos maiores proclamadores da igreja do Senhor. O que mostra, queridos irmãos, aquilo que anos depois aquele homem escreveu, que nós lemos no início desse culto. Que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Deus, por causa da sua misericórdia, do seu amor, Ele nos alcançou, pela graça sois salvos. Aquele homem não tinha planos de buscar ao Senhor Jesus. Ele não estava em busca da salvação. Ele estava em busca de perseguir cristãos, de prender cristãos. Ele estava perseguindo o próprio Cristo. Mas de alguém que era um caçador, ele foi alcançado pelo Senhor. Ele nem imaginava que quem o estava buscando era o próprio Cristo. Ele, em busca de cristãos, para perseguir cristãos, para prender cristãos, para tentar exterminar aquilo que ele entendia que era um mal,
ele estava sendo perseguido e é alcançado pelo próprio Senhor Jesus. E quando nós olhamos para essa história, talvez nós fiquemos a pensar, por que é que o Senhor Jesus vai buscar justamente alguém tão imerecedor, alguém que o perseguia? Mas, queridos irmãos, não se enganem. A história de Saulo é a nossa história, porque aqueles que não pertencem a Cristo, que estão mortos nos seus delitos e pecados, são aqueles que pertencem ao diabo, são aqueles que vivem na prática do pecado, são aqueles que afrontam continuamente a Deus através dos seus pecados. E essa era a nossa história. Talvez você não fosse alguém que perseguisse cristãos, certamente, mas você não era melhor do que Saulo. Você não estava numa condição melhor do que Saulo. Você estava morto nos seus delitos e pecados como Saulo. E a semelhança de Saulo, não havia nenhuma chance em você mesmo para poder alcançar a graça de Deus, para poder alcançar a Deus, para poder ser salvo. A condição do ser humano, como este homem vai escrever tempos depois em Romanos 3, era de condenação. Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Romanos 3, 23. Ou como ele vai escrever em Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte. Essa, meus irmãos, era a nossa condição de morte. Era a condição de merecedores da condenação eterna. Mas ele vai escrever na continuação, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Queridos, foi o dom da graça de Deus que alcançou aquele homem no caminho de Damasco. Ele que estava em busca de perseguir cristãos, ele que estava perseguindo o próprio Cristo, foi alcançado pela graça do Senhor. E foi então tendo a sua vida transformada. O que mostra, queridos, que a obra da conversão não é uma obra nossa, e nem mesmo é uma obra da igreja. Nós somos chamados, e é isso que deve nos impulsionar e nos encorajar na obra do testemunho da igreja de Cristo, na obra do nosso testemunho a respeito de Cristo, que a obra da conversão, da salvação, da transformação de vidas é uma obra do Senhor. É por isso que Jesus continua agindo e atuando através da sua igreja e através do seu Espírito, do Espírito Santo. É Deus quem converte, é Deus quem transforma, é Deus quem dá nova vida, é Deus, como Paulo escreveu no texto que nós lemos no início deste culto, quem nos dá a fé. Pela graça nós recebemos a fé, e isso não vem de nós, é um dom de Deus, é Deus quem nos alcançou. Você estava no seu caminho para Damasco, você estava no seu caminho vivendo de forma em pecado contra Deus, você não amava a Deus, você nem desejava a Deus, mas como diz aquele velho hino, um dia Cristo achou-me, muito longe do meu lar. Assim como Saulo foi alcançado pelo Senhor e teve a sua vida transformada, se você já está em Cristo Jesus, aconteceu a mesma coisa com você. Não aconteceu como no caso de Saulo, não foi uma luz que apareceu e o próprio Senhor Jesus falou conosco. Aquilo era necessário acontecer daquela forma, porque ele seria um dos apóstolos. E era necessário para ser apóstolo ter visto a Jesus. E ele era considerado, e ele se considerava um apóstolo fora de tempo. Mas Jesus tratou com ele e ele viu o Senhor Jesus ressurreto. E ele se tornou um apóstolo. Mas mesmo tendo sido diferente o modo, foi o Senhor quem nos alcançou. Foi a graça do Senhor que nos alcançou. O que mostra, queridos, que o Senhor conduz a sua obra de forma soberana e graciosa. Não fosse isso, nenhum de nós seria salvo. E na continuação, meus irmãos, nós vemos que o verso 6 diz, Jesus dizendo, mas levante-se, entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Irmãos queridos, a obra do Senhor é conduzida de forma soberana e graciosa. O sofrimento da igreja, a perseguição da igreja não passa desapercebido ao Senhor. O Senhor conhece a sua igreja, conhece inclusive os perseguidores da igreja, conhece pelo nome. E a obra do Senhor, e a perseguição à igreja do Senhor, e a perseguição ao próprio Senhor, e Ele não é indiferente. E nós aprendemos que Ele realiza a sua obra, e a conversão é uma obra soberana da graça do Senhor.
Isso deve nos encorajar a continuar testemunhando de Cristo. Mas em terceiro lugar, meus irmãos, o nosso testemunho, a nossa oração, eles são sustentados, e animados pela graça soberana do Senhor. Olhem comigo a partir do verso de número 7. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Percebam, irmãos queridos, que aquele homem então é alcançado pelo Senhor. Jesus se revela a ele: eu sou Jesus a quem você persegue. Jesus se revela a ele, e ele então tem um entendimento pela graça e pela revelação do Senhor, que Jesus Cristo é o Senhor, que aquele a quem ele perseguia era o próprio Deus, era o Messias, era aquele que ressuscitou, era aquele que estava vivo e reinava. E então aquele homem, meus irmãos, ele vai ficar 3 dias. E ele fica sem enxergar. A Bíblia diz que Deus coloca como escamas os seus olhos. E que somente depois que Ananias vai até lá e vai orar por ele, é que ele volta a enxergar, depois daqueles 3 dias. E naqueles dias ele fica sem comer também e sem beber. Então, queridos, percebam, eu achei bastante interessante como um comentarista bíblico chamado Simon Kistemaker, ele faz o seu comentário, ele diz: somente Paulo compreendeu a mensagem de Jesus e somente ele ficou cego pela luz, é o que diz o texto. Os seus companheiros, eles não puderam compreender as palavras de Jesus. Eles veem aquela luz que brilhou intensamente, eles ouvem um som, a ponto deles ficarem ali, nos diz o texto no verso de número 9, emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Mas Saulo tem a compreensão. Lucas narra que Deus colocara então nos olhos de Paulo, quando nós olhamos nos versos 17 e 18, algo parecido como escamas, que depois somente quando Ananias vai orar, vão cair. E Deus atingiu Paulo de cegueira por um período de 3 dias. E o que me chamou a atenção, que eu disse no comentário de Simon Kistemaker, ele diz: que inversão de acontecimentos. Olha só o que ele escreve: Saulo, que desejava lançar por terra os crentes, está deitado com o rosto no chão. Percebem, irmãos, como Deus realiza a sua obra de forma soberana? Aquele homem que intentava perseguir, aprisionar cristãos, ele está com o rosto no chão. Ele que desejava escoltar prisioneiros amarrados de Damasco a Jerusalém, agora é levado para Damasco como um prisioneiro em cegueira. Ele que agia sob a autoridade do sumo sacerdote, rompe agora seus laços com a hierarquia de Jerusalém. Ele que veio para triunfar sobre a fé cristã, se submete agora ao capitão desta fé. Embora Lucas se abstenha de descrever a viagem de retorno dos companheiros de Saulo, que eram talvez membros da guarda do templo, concluímos que eles voltaram para Jerusalém de mãos vazias e que eles vão relatar para o sumo sacerdote aquilo que havia acontecido. E por 3 dias, Saulo não enxergou nada e não comeu e não bebeu coisa alguma. O comentarista bíblico continua, e ele escreve: separado da sociedade por sua cegueira e deixado sozinho por 3 dias, Saulo tem tempo de lidar com a maior crise da sua vida, a conversão. Foram 3 dias em que aquele homem tem a sua vida mudada, tem todas as suas compreensões teológicas ali afetadas. Alguém que entendia Jesus como impostor, alguém que entendia os cristãos como uma seita, passa agora a ter a sua vida transformada e reconhecer que Jesus é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Alguém que até então perseguia Jesus, agora passa a considerar, a viver para Jesus e a morrer para Jesus. O reverendo Wilson citou Filipenses 1:21 hoje pela manhã. As palavras desse homem anos depois, dizendo: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho, é lucro. Note-se
o simbolismo dos 3 dias que Paulo permaneceu em confinamento solitário. Ele é crucificado com Cristo e os 3 dias de escuridão são como os 3 dias no túmulo. E note-se, como diz ainda o Kissemaker, o contraste entre luz e trevas no relato da conversão de Saulo. Em cegueira espiritual, ele vê Jesus em radiante luz e glória. Fisicamente cego, Saulo ora e começa a enxergar espiritualmente. Naquela cegueira física, ele começa a enxergar espiritualmente aquilo que ele não conseguia enxergar até então. Durante 3 dias, aquele homem nada comeu nem bebeu. Ele jejuava em virtude da perturbação emocional pela qual ele havia passado. Em arrependimento e fé, buscava reconciliar-se com Deus. E assim, orava de forma sincera e certamente incessante. Essa história, meus irmãos, o relato dessa conversão, nos leva a, com coragem, continuarmos na nossa caminhada, reconhecendo que tudo é pela graça de Deus. Nós fomos alcançados, assim como Saulo, pela graça de Deus. Nós que vivíamos em rebeldia, em rebelião contra Deus, fomos alcançados pelo Senhor. Fomos reconciliados com Deus, conforme Saulo vai escrever tempos depois, reconciliados com Deus através de Jesus Cristo. Queridos, isso deve nos encher de coragem para continuarmos a testemunhar de Cristo. Nós que fomos alcançados pela graça, agora vivendo pela graça. Nós que fomos alcançados pelo Senhor, agora testemunhando do Senhor. Aquele que na cruz do Calvário entregou a sua vida. Neste dia, queridos, em que nós participamos da ceia do Senhor, gratos por tão grande salvação, somos encorajados, à semelhança daquele homem, agora a viver para o Senhor e dispostos a morrer pelo Senhor, sabendo que nada é por acaso, mas Deus conduz de forma soberana e graciosa a sua obra.